Aleluia, glória a Deus. Se alguém puder trazer um paninho e botar aqui, que fui eu, a culpa foi minha. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, carinho e cuidado com as nossas vidas. Eu te agradeço, Pai, porque tu estás presente aqui conosco e traz na tua graça e no teu poder tudo aquilo que a gente precisa para viver dias de céus aqui na terra, Pai. Nós te agradecemos, Pai, e abrimos o nosso coração para receber daquilo que tu tem preparado para nós nessa noite. Te agradecemos no nome precioso de Jesus. Quem pode dizer um amém bem alto? Glória a Deus. Você pode sentar um pouco? Graça e paz, povo lindo, vocês estão bem? Como é que vocês estão? Você sabe a pior coisa de um pastor fazer uma coisa dessa? É que ele não tem quem culpar. Aí eu fico assim, sabe, assim querendo... Aí eu procuro até um menino aqui para culpar. Cadê os meus meninos? Então, onde? Pode? Luísa, olha o que você fez, Luísa. Que coisa feia, Luísa. Não se repita, Luísa. Obrigado. Ei, gente, a gente viveu dias tão preciosos. Quem estava aqui no aniversário, quem passou pelo menos um dia aqui. Gente, sensacional o que a gente vivenciou aqui nesses dias de aniversário, fora completamente do comum. A gente pode dizer que a chave virou, coisas novas, temos expectativas para coisas novas para esse tempo. É bem verdade que muita coisa foi profetizada para nós. Teve tanta palavra profética, teve tanta coisa liberada, que só Jesus na causa, a gente vive 10 anos aqui na igreja e a gente não vence tanta profecia que a gente tem para vencer. Tanto é que uma das funções que a gente tem do Atalaias, que é o nosso culto de oração dia de domingo, que óbvio você vem, nem que seja um ai de mim, diga para fazer o coro, né? Obviamente você vem, né? 5 horas da tarde no domingo, não é bênção, não é bênção ou não é bênção? Se eu estivesse chamando para você ir para alguma coisa, para carregar pedra, seria ruim, mas para vir para orar no ar-condicionado. Aí tem gente querendo que eu tenha pena. Eu tenho pena de mim. Não, a gente não está chamando para o deserto para carregar pedra, não, gente. É para vir para o ar-condicionado, para orar. Uma das funções do Atalaias, desse momento de oração, é a gente zelar pelas palavras proféticas que foram liberadas, para nós corporativamente como igreja e para nós pessoalmente. Porque a gente precisa subir na torre de vigia. Porque senão, quantas profecias você já recebeu que você nem lembra mais? E tem profecias que não se cumpriram, mas a gente não velou, a gente não guardou. A Bíblia fala que a gente deve se fortalecer nas profecias que foram liberadas para nós. Então existe um fortalecimento, existe algo que a gente precisa tirar naquilo que foi profetizado para nós, para que a gente possa vivenciar o que Deus quer que nós vivenciamos. Então existe muita coisa liberada nesse aniversário sobre essa igreja e sobre nós pessoalmente. Amém? E a gente vai zelar e a gente vai cuidar dessas palavras proféticas. A gente está preparando um material também para a gente poder liberar algumas dessas palavras que são bem específicas. E a gente também vai trabalhar nos cultos as ideias que foram liberadas. A principal ideia que foi liberada para cá, a principal palavra que foi liberada de tantas palavras boas, para mim, é o nosso apóstolo dizer que o vento mudou. O vento que antes era contrário, a gente botava tanta força para poder chegar, agora passou para ser um vento favorável. Está soprando um vento que vai nos acelerar. E quando fala acelerar a igreja, nunca você já percebeu que parede não sai do lugar? Então não existe aceleração de mover a igreja, nos move como membros, e existe um vento favorável na sua vida. E eu queria falar um pouco sobre isso, embora aqui o meu cronômetro já esteja vermelho aqui, e provavelmente eu não tenha mais tempo, mal comecei, ficou verde. Dentro desse contexto, eu queria falar um pouco sobre isso, porque é bom a gente celebrar a palavra profética liberada, é bom a gente dançar, a gente dançou. Menina, a gente dançou, fizeram tanta figurinha minha dançando, porque eu dançando é uma coisa mais... Eu não tenho um mamolejo. Não tem. Aí eu danço assim, meio como um boneco de Olinda, meio balançando. Aí 250 mil figurinhas, que lógico, tem o seu juízo celestial sobre a vida de quem fez, né? Óbvio, né?
Eu não posso impedir quem faça, mas o juízo vai chegar na vida de quem fez, na vida que compartilha. Então a coisa chega, essa conta vai ser paga em algum momento, ok? Mas tem uns 200 figurinhas da gente dançando aqui, porque foi tempo de muita celebração e de muita liberação de céus. Agora, o tempo de a gente dançar pela coisa liberada, ele foi aquele tempo. Como a gente faz que aquilo que foi liberado para a nossa vida seja realidade? Como tirar a promessa e vivenciá-la? Essa é uma grande chave. Eu queria liberar alguns conceitos e, quem sabe, algumas chaves para a gente poder entender um pouco melhor como a gente vai se mover no vento favorável. Eu queria começar onde eu comecei na minha ministração de sexta-feira, ok? Na ministração de sexta-feira, a gente começou com 2 Crônicas, no capítulo 16, no verso 9. E eu quero trazer essa ideia muito forte dentro do nosso coração. 2 Crônicas, no capítulo 16, no verso 9, diz assim: porque quanto ao Senhor, da parte dele, ele já se resolveu. Os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Na versão, a American Standard Version, diz assim, para mostrar-se forte, é para dar forte apoio para aqueles cujo coração seja totalmente dele. Na mensagem, essa passagem diz assim: o Eterno está sempre atento, diga comigo, ele está atento. Buscando pessoas inteiramente comprometidas com ele. O coração está para Deus significa você estar plenamente comprometido com Deus. E esse versículo, ele está dentro de um contexto que não é muito favorável para aquele que recebeu, porque isso foi dado para o rei Asa, e o rei Asa, ele tinha se comprometido, fazendo soluções, alianças naturais, que Deus não era favorável com isso. Ele tentou, na força do seu braço, resolver a parada. Ele não esperou o Senhor, ele diz: olha, eu tenho uma missão, e a missão era divina, mas ele resolveu fazer a missão divina naquilo que ele entendia que se resolveria, e foi na negociata, no jeitinho, fazer a aliança com quem não deve. Então, nesse movimento, ele tinha um mandado divino, ele tinha uma missão divina, mas na realização da missão, ele se compromete. E Deus diz: olha, não posso ser contigo, eu não posso ser favorável a você, porque você compromete a missão na execução. A sua dependência não foi de mim, a sua dependência foi na sua própria força e na sua capacidade de fazer negócio. E no meio do negócio tinha um jeitinho, uma aliança, uma coisinha que não estava em linha com o que Deus cria. Preste atenção. O versículo, ele é composto de algumas partes. A primeira parte é: Deus procura. Deus está insistentemente procurando um coração que seja dele, pessoas comprometidas com ele. Ele continua passando pela terra, ele continua procurando, ele afirma categoricamente que a parte dele, ele está disposto a fazer. Então Deus procura, Deus está constantemente procurando. Aonde? Em toda a terra. Não é para um povo específico, não é para uma nação específica, não é para uma situação específica, é toda a terra. Não está limitada essa busca dele. Mas você pode pensar: mas pastor, eu moro no Curado 35. Deus não sei nem se tem. Deus não vai passar lá no Curado 35 me buscando. Está na terra. O buraco que você esteja, que Curado não é um buraco, porque ainda é alto, né? Então não é o caso do Curado. Não interessa onde você está. Não interessa onde você esteja. Os olhos de Deus estão buscando. Ele te acha onde você estiver. Ele não está limitado a um raio de ação. Ele não está limitado a uma situação. Ele não está limitado a nada. Ele busca toda a terra, em qualquer situação, em qualquer localização. E para fazer o quê? Fortalecer, sustentar, apoiar
poderosamente. Deus já fez a parte, olha, Ele já decidiu. Ele vai fortalecer, sustentar e apoiar poderosamente. Ele decidiu, Ele busca e Ele quer fazer isso. Gente, tu já pensou assim? A gente não teve eleição esse ano, então a gente pode falar sem muito medo de a gente estar favorecendo fulano ou ciclano. Mas a gente tem um conhecimento de um vereador e a gente está com uma dificuldade de resolver o negócio. Ter esse conhecimento e esse apoio desse vereador, vai ser mais fácil você resolver o negócio? Não vai. Eu tenho um amigo meu que é vereador e teve um dia que a luz aqui da frente estourou. No domingo do culto. Umas 3 horas da tarde, estourou o quadro aí de fora. O de fora não era o nosso, era o quadro deles, da CELP. E estourou, pegou fogo. A igreja apagou todinha. Ia ter culto, na época o culto era às 6. Ainda era às 6 horas. Roosevelt, pastor, apagou o negócio. Roosevelt, liga para você. Já liguei. Proativo, totalmente. Já liguei do negócio. Mas eles deram previsão de vir aqui ver o problema a 1h da manhã. Eu digo, eita misericórdia, Jeová. E o culto? Não é verdade? Você tem amigo para quê? Fulano, me ajuda. Os caras deram previsão para chegar de 1h da manhã. Eu não quero nada demais, eu quero só que ele vá para a gente poder fazer. Eu só tenho culto de domingo. Podia estourar na segunda, a gente ia ficar esperando que ele chegasse na quarta. Não tem um problema, mas é o culto. O que é que vai? Não deu meia hora. O carrinho parou aí. E o que vinha só para olhar qual era o problema, já veio com o problema resolvido. Fizeram aí e resolveram. Por quê? Porque tinha uma pessoa poderosa, favorável. Agora, no natural, a gente consegue depositar confiança nessas pessoas que têm poder. E em Deus. Deus quer te apoiar, Deus quer ser favorável. Ele quer te fortalecer. Ele te acha. Mas ele precisa de algo. Ele precisa com pessoas com um coração que está alinhado, inteiro, exclusivo, íntegro, totalmente dele. Ele precisa encontrar você com um coração disponível para poder fazer. Ele só vai poder ser favorável a você se o seu coração estiver íntegro. Não pode ter divisão dentro da gente, meu irmão. Não pode ter 2 senhores dentro da gente. Não pode. Se você ainda está dividido, você não está provando do poder e do favor de Deus na sua vida. Você não vai provar do vento favorável. O vento está favorável, pastor. Como é que eu faço? Como você faz para aproveitar um vento favorável? Levanta a vela. Não é verdade? Porque senão é só frescor. Tem gente que vai provar o frescor, mas não vai ser impulsionado. Porque a vela que Deus precisa é o seu coração completamente comprometido. Não é bom a gente destrinchar. Porque vento favorável parece que é um furacão que vai te levar de qualquer maneira. Não, só se você içar a vela. Senão, vai ser agradável. Você vai estar aqui, você vai ver pessoas sendo impulsionadas, mas você não vai ser impulsionado. Porque você não içou a vela. E a vela é o seu coração completamente comprometido, inteiramente comprometido, como diz a mensagem. O coração que é totalmente dele confia e segue aquilo que ele falou, e não na capacidade ou na força humana. Para termos um coração comprometido com Deus, a gente precisa entregar-nos completamente à maneira que Ele faz as coisas. Amém. Ah, mas eu acho que não é assim, pastor. Dividiu. Quando você diz que acho que não é assim, baseado nas vozes da sua cabeça, contrário ao que a Bíblia fala, você está dividido.
Quando você cala o seu achismo, não mediante o que o pastor fala, não mediante a doutrina da igreja, mediante a palavra. Caramba, eu não consigo ver assim, eu não enxergo desse jeito, não consigo entender, mas eu me submeto ao que Deus falou e eu vou seguir o que Deus falou a esse respeito. Você está calando o seu achismo e está agindo de acordo com o que Deus falou. E quando você age de acordo com o que Deus falou, você começa a provar e ver do favor e do poder e do vento favorável na sua vida. Vamos entender melhor? Vamos entender melhor. Lucas, no capítulo 6, no verso 46. Eu pensei que ia chegar um paninho para botar aqui. Não chegou, não. Ó, tá o paninho aí. Não, é porque o paninho não existe. Foi, eu derrubei, molhou bastante. Foi Luísa. Não foi, Luísa? Lucas 6, 46 diz assim. Jesus alisando. Por que me chamais Senhor e Senhor? E não fazeis o quê? Rapaz, eu não sei como isso não ecoa dentro da gente. Porque a gente se derrama, a gente canta isso, né? Jesus, meu Senhor, Senhor lindo, eu te amo, Jesus, eu te amo. Jesus. E ele diz, por que tu me chama Senhor e Senhor? E não faz o que eu te mando. É forte, é fortíssimo. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Percebe que são 3 estágios? Você primeiro tem que vir para Jesus. Quem já veio para Jesus aqui? Você entregou sua vida a Ele? Você veio para Jesus, beleza? Segundo, ouve as minhas palavras. A gente precisa dar espaço para ouvir as palavras de Jesus. Como é que eu abro espaço para ouvir Jesus? Você passou o dia todinho cansado hoje, trabalhando. Você chegou em casa com a vontade de ficar em casa e dizer, não, hoje eu não vou para o culto, não. Não foi? Ou só foi comigo? Uma vez eu disse, minha filha, eu vou para o culto, não. Você tem que ir. Eu disse, por que eu tenho que ir? Agora é obrigado, porque você é o pastor. Piada velha. Mas você chegou em casa querendo ficar e você veio. O que é que você fez? Abriu espaço para ouvir de Jesus. Você queria ver o futebol, disse, não, deixa eu botar uma pregação aqui. Você queria ver a resenha do futebol para escutar sobre o esporte. Tu acredita que o esporte perdeu? Menina, que coisa incomum. Aí você queria escutar a resenha do futebol, para escutar sobre o esporte, mas disse, não, vou escutar não, nem merece eu escutar sobre o esporte. Deixa eu botar uma ministração aqui dos 30 anos, deixa eu botar uma ministração da Zona Norte, deixa eu botar uma ministração lá da Verbo Sede, deixa eu botar uma ministração de Luciano Subirá, deixa eu botar uma ministração aqui para escutar. Você está abrindo espaço para ouvir. Você veio, aceitou Jesus, agora você precisa abrir espaço para ouvir. Se você não ouvir, você vai estar num clube social. Igreja vira um clube social. Se você chega aqui e como Luísa fez, Luísa foi falando daquele negócio de Amanda com um negócio na boca, né? Você ainda está mexendo no celular, era para não escutar os avisos, mas tem gente que chega para o culto para bater sua agenda, para cumprir sua obrigação de crente. Para o pastor ver minha cara aqui, dizer que eu sou crente, vem para o culto e não está aqui. Tem gente que vem e não está. Como foi o culto? Foi bom. Pregou o quê? Não, foi bom porque eu fui recebido com um abraço, foi bom porque o louvor performou legal. Eu gostei da sonoridade, a igreja está diferente, está mais confortável, está mais agradável, tem um telão. Pode ficar à vontade. Tem gente que vem e está aqui de corpo presente. E eu não estou falando só dos cochilão, né? Porque ali é intercessão profunda sobre a minha vida.
Ai, eita, eu penso que, não sei se no corpo ou fora do corpo, visita o sétimo céu, né? O terceiro céu. Abrir espaço é você vir com o coração aberto para receber. É você escutar realmente o que a Bíblia está falando, o que é que Ele está querendo comunicar. Sabe que todo culto, Deus comunica algo no nosso coração. Ele comunica algo para a comunidade, mas que é personificado. Se você abrir o coração, quando você vem para aqueles cultos com o coração aberto, rapaz, teve um culto que foi Deus falando comigo. Não, teve um culto que você veio com o coração aberto para receber, porque todo culto Deus vai falar com você. Todo culto Deus vai ter algo pessoal para comunicar para você, embora que seja algo coletivo. Você veio para Jesus, você escuta o que Jesus fala. E o que é que você faz agora? No pouquinho que você sabe, no pouquinho que você aprende, o que é a terceira parte? Pratica. Aprendeu uma coisa, bota em prática. Por que eu estou fazendo isso? Porque Jesus disse que era assim. Mas peraí, isso está contrário a toda a sua formação, toda a sua cultura. A sua cultura não está em linha com isso que Jesus falou. Eu disse, não interessa a minha cultura. Interessa agora a cultura celestial que habita dentro de mim. Ah, minha família não faz assim não. Minha família não é dessa. Minha família não gosta de perdoar. Minha família é dessa daqui, dura. Mas você aprendeu sobre o perdão de Jesus, você vai lá e perdoa. Mas não faz parte da minha índole. Mas você pega a sua índole e diz, a índole de Jesus é melhor. O pouquinho que você aprende, você pratica. Porque se você não colocar em prática aquilo que ele está falando, ele vai dizer, por que tu me chama de Senhor? Não é Senhor quem tem cadastro de igreja. Não, Jesus é meu Senhor. Por quê? Porque eu sou membro da igreja Verbo da Vida de Boa Viagem. Eu sou membro. Então, Jesus é meu Senhor. É não. Você pode ter cadastro, carteirinha de membro. Fazer carteirinha de membro de Boa Viagem. Você pode ter carteirinha de membro, você pode ter descido as águas, você pode até fazer milagre. E ele não ser o seu Senhor. Vamos entender melhor esse texto? Bora. Mateus 7, eu nem deixo você responder, eu respondo por você. Mateus 7, a gente vai fazer um expositivo, vai ver do 15 em diante, ok? Até onde der aqui no tempo a gente vai indo, ok? Onde surgiu essa fala de Jesus? Lá em Lucas, capítulo 6, ele está no mesmo contexto de Mateus, capítulo 7, ok? Como Jesus chegou para falar isso? Para quem ele está falando? Porque diz Senhor, Senhor. Por que não faz o que eu mando? Para quem? Como é esse contexto? E o contexto começa no 15. Ele diz assim, acautelai-vos dos falsos. É profeta, pastor. Ele disse, acautelai-vos do falso profeta. Por quê? Tem muito profeta aí que vai ser falso. Quando ele fala profeta aqui, ele está falando aqueles que carregam uma mensagem. E você carrega uma mensagem. Não carrega uma mensagem? Mas mesmo carregando a mensagem, pode ser falso. E Jesus está dizendo, acautelai-vos do falso. Ele está ensinando como a gente reconhecer quem é falso? Tá. Mas ele também está nos ensinando para não entrar na falsidade. Isso aí. Isso. Dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Continua. Pelos seus frutos os conheceis. Por aquilo que eles fazem, não aquilo que eles falam, você conhece. Lembra? Está falando de falso profeta para a gente reconhecer mas também está falando da gente.
pessoalmente, para a gente não ser aqueles que falam, mas não faz. Os que falam, mas não faz, ele diz que você está com pele de ovelha, mas por dentro você é lobo. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Então não tem essa de um dia eu faço, um dia eu não faço. Um dia eu sou, um dia eu não sou. Não. Você vai mostrar aquilo que você é nos seus feitos. Não tem essa de um dia eu estou bonzinho, um dia eu estou mal. Os frutos vão dizer, se o seu fruto é mau, se você manifesta fruto mau, significa que aquele bom que você manifestou foi forçado, era falso. Toda árvore que não, 19, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada aonde? Oh meu Deus, o destino do fogo está diretamente relacionado àquilo que você faz. Não aquilo que você fala. Verso 20. Eu gosto que culto assim tem muita aleluia, glória a Deus. Já vai passar um correndo aqui. Verso 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade do meu Pai. A gente para e às vezes a gente não entende que fazer a vontade do Pai significa não fazer a nossa vontade. É lógico, numa jornada, as vontades coincidem. Eu tô meio fraco de dicção, porque a gente está de ressaca de aniversário, ok? Mas me perdoe e vamos embora. A jornada faz com que coincida. Eu nunca entro num voo de avião querendo receber um misto quente quentinho. Eu já vou lá com a expectativa de pelo menos vir um amendoim. Não é verdade? E você me perguntar, aquele amendoim é a melhor coisa que eu sento lá dizendo, cadê o amendoim? E se não vier amendoim, eu fico decepcionado, não é verdade? Eu não chego lá querendo comer camarão. Alguém chega no avião querendo comer camarão? Nunca vai me frustrar, porque a gente acaba de tanto andar coincidindo e o amendoim passa a ser o meu anseio. Numa jornada, a gente vai alinhando vontades. E a princípio, a vontade de Deus e a nossa vontade pode estar longe, mas à medida que a gente abre mão da nossa própria vontade e abraça a vontade dele, aí vai se alinhando. E a nossa vontade não fica mais tão diferente com a vontade de Deus, e a coisa não fica mais tão difícil. Mas as primeiras vezes a gente precisa calar a boca da nossa vontade e abraçar a vontade de Deus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônio, e em Teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Exatamente. A gente pode fazer muita coisa de poder dentro da igreja. A gente pode impor as mãos. É por isso que tem pessoas que não é uma história única, conhecida. A gente vê isso acontecendo, infelizmente, várias vezes. Ministros em pecado, sobe de púlpito, e o último culto antes de ser exposto foi uma bênção. Rapaz, aquele ministro caiu, não acredita, ele era uma bênção, ele pregou aqui, olha, coisa linda, muitos se converteram, teve cura, teve milagre. Não é por causa dele, é por causa do povo que o poder se manifesta. Agora, uma coisa é o fruto, outra coisa são aquilo que você faz com o poder que opera. Mas o fruto diz a árvore. E você pode curar, e você pode orar pelas pessoas, mas você mesmo ser rejeitado.
Paulo tinha esse cuidado e ele disse, olha, o cuidado que eu tenho é que, havendo levado muitos a Deus, eu não venha eu ser reprovado. Então, implica dizer que nessa jornada, o cuidado maior que a gente precisa ter é conosco e não com os outros. Mas olha o olhão para os outros, para a vida dos outros, e para a gente não consegue ver. Dentro da igreja, a gente olha muito para a vida dos outros, a gente tem opinião para tudo da vida dos outros, não tem não? Não acho que era assim, não acho assim, é errado. Ó, fulano estava escutando aquela música, ó. Vamos ter um olho mais apurado para nós, vamos ter cuidado com a nossa vida. Direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai iniquidade. Essa iniquidade é uma condição daquele que não cumpre a lei, porque não conhece a lei. Ignorância nunca vai ser uma desculpa diante de Deus. Aquele que não cumpre a lei, pastor, mas Cristo já nos resgatou da maldição da lei, é verdade. Ele não está falando ele não está falando da lei do Antigo Testamento, ele está falando da lei dos crentes agora. E sabe qual é a lei dos crentes agora? A lei do amor. Você deve andar em amor. E o amor, a gente já fala sobre ele, se manifesta de uma maneira. Primeiro, você tem que amar a Deus, você precisa amar Jesus, e você precisa amar todo mundo que está ao seu redor, inclusive esse que você pensou aí também. Então, o que pratica iniquidade é aquele que está fora da condição de lei, não cumpre a lei. Que lei? Por quê? Primeiro, porque não sabe. Não saber não é desculpa, porque está disponível para você, chama sua Bíblia. Qual é a lei dos crentes hoje? Sua Bíblia. Abre em qualquer lugar lá, tem algo ela falando, orientando você para você viver. E se você não vive porque você não leu a sua Bíblia, porque você nunca se interessou em ler, você está na condição daquele que não cumpre a lei. E esse nome que a Bíblia dá é iniquidade. Misericórdia. Nasci de novo, eu não sou iníquo mais não. Se você não cumpre a lei, você está vivendo como se não tivesse lei. Mas era ignorância, ele disse, não justifica. Porque a Bíblia está lá e é para você ler todo dia. Espera aí, pastor, todo dia, disse, todo dia. Segunda condição, está lá. Iniquidade. Condição daquele que não cumpre a lei, seja porque não conhece a lei, ou seja porque conhece e transgride. Não, pastor, é uma mentirinha santa. Mentirinha santa é para você não perder o emprego, porque foi seu chefe que mandou você mentir. Aí você deu o controle total para o seu chefe da sua vida. Se você transgride a lei, porque você está com medo do homem, o homem vai poder fazer o que quiser com você. Agora, se você não transgride a lei por temor a Deus, Deus está no controle daquela parada. Apartai-vos de mim todo aquele que vive sem lei. É o que Jesus está dizendo. Seja por ignorância, seja por transgressão. Você sabe o que é para fazer e não faz, você está cometendo iniquidade. Glória a vós, Senhor, palavras de salvação. Continua! Vou lhe dar uma boa notícia. Falta 14 minutos. Né? E a gente vai continuar lendo. Amém? Verso 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras. E o que, gente? Escutou, põe em prática. Não, pastor, é porque é tanta coisa. Não, você sai com uma coisa. Já começa a praticar. Já começa a fazer. Chegou a revelação, faz. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sobraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada
sobre a rocha. Todo mundo fala que a rocha é Jesus, beleza, mas não é Jesus genérico. Eu amo Jesus, a minha vida está fundamentada nele. Está fundamentada nele? Tá! Me mostre. Como é que eu mostro que a minha vida está fundamentada em Jesus? Você está fazendo aquilo que ele disse para você fazer? Porque se você não está fazendo aquilo que ele disse que era para você fazer, você não está fundamentado em Jesus. A rocha aqui é a prática daquilo que você escuta ele falar. Pastor, por que tu está falando isso hoje? Eu pensei que ia ser mais festinha hoje, que a gente ia fazer a roda grande e passar dentro da pequena de novo. Tem um momento da festa, tem um momento de dançar, mas tem a maneira de a gente aplicar aquilo que a gente recebeu, gente. Você quer o vento favorável na sua vida? Vamos aplicar da maneira que a Bíblia diz para a gente aplicar. Ele continua, 26, e todo aquele que ouve essas minhas palavras, e o que, gente? E não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. O que é areia? É a ausência de Jesus? Não é o povo do mundo, não. Ele está falando do povo da igreja. O povo que vem e que escuta a palavra, está ouvindo, mas não pratica. Não coloca isso como sendo, os que constroem a casa da rocha, os que estão na igreja, são os crentes. Não! Ele está falando aqui para crente. Se lembra, o primeiro passo é vir. O segundo passo é escutar. Se está escutando é porque você já veio. Você já está aqui. Então, dentro do contexto de crente, você pode ser iníquo. Jesus não tem um relacionamento com ele, ele dizer que nunca lhe conhece. Tudo que você constrói está construído sem fundamento. Por quê? Porque você não pratica aquilo que você ouve. E ele continua. E cai a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa, e ela o quê? E esse é a grande pensamento, gente. Existem coisas que a gente constrói, dentro do contexto de ser crente, a gente constrói coisas, só que são coisas que não têm fundamento de eternidade. E vai vir, como vem para todo mundo. Ser crente não está livre da tempestade, não está livre do transbordar, não está livre dos rios virem e baterem. A gente não vai sofrer prejuízo quando você é um crente que pratica. Agora, se você é um crente que não pratica, sendo grande a sua ruína. Só ser crente dá garantia de vida boa. Não, a gente vai enfrentar dificuldades. Agora, se você é um crente que pratica, nenhuma traz ruína para você. Nenhuma dificuldade se levanta para lhe trazer ruína. Agora, se você é um crente que não pratica, verso 28. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões o quê? Maravilhadas da sua doutrina. 29, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ele está falando do falso profeta e ele está dizendo como nos reconhecer como falsos, mas ele sendo o exemplo do verdadeiro. E ele sendo o exemplo do verdadeiro, ele fala coisas que os outros falam, mas tem resultados diferentes. Quando a gente é verdadeiro, quando a gente pratica aquilo que escuta, as nossas palavras saem com autoridade. Sai diferente. E se sai com autoridade para pessoas naturais que escutam e olham, vixe,
Isso aqui fala diferente. Se sai com autoridade para pessoas, imagina para demônio, caixa de demônio. Aquele crente que pratica, que vive, tem autoridade manifesta onde quer que chegue. As palavras soam diferente. Como é que você manifesta a autoridade? Praticando. Vou dizer de novo para você pensar de novo. Como é que você manifesta a autoridade nessa terra? Praticando o quê? Viva a palavra, meu irmão. Vá nos pouquinhos que você sabe. No pouquinho que você sabe, bote em prática. Eu garanto que o pouquinho que você sabe já é difícil o suficiente botar em prática. João 14. A partir do verso 21. Aí eu amo Jesus. Quem ama Jesus aqui? Né? Eu amo. Jesus é lindo. Quando canta aquela música, eu quero sentar no seu colo, eu quero calçar suas sandálias. Antônio Cirilo, isso é velho que só aguenta. Você, né? Eu quero deitar no colinho de Jesus, que é o menino que canta, né? Pegar na barbinha de Jesus. Jesus, você é a minha picanha, tem de tudo. A galera fala de tudo, canta de tudo. E diz que ama. Que mata e morre. Pedro dizia também que matava e morria. Eu mato e morro. Não, se você for, eu vou também. Quem vai ser crucificado, eu vou ser crucificado com você. Como é que a gente sabe que a gente ama Jesus? Essa é a chave. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, não é guardar, fechar a Bíblia e botar numa gaveta protegida dentro de casa, é dentro de você. Guardar dentro é, como é o nome da palavra? Seria passar a ideia de cuidar sempre, zelar por, não é guardar, fechar com 7 chaves e dizer está no cofre, não. É desenvolver um relacionamento. Seria como botar uma árvore dentro de um vaso dentro de casa, regar, cuidar, trocar terra, ver quando vai precisar trocar o vaso. É criar compromisso, é pegar uma cachorra feia como eu tenho lá em casa, olhar para a cara dela e dizer, tu é feia para dedéu, mas eu vou cuidar de você. É fazer crescer dentro. Aquele que tem os meus mandamentos e zela por ele, guarda, nutre, está dentro de você. Esse é o que... Aquele que pega o mandamento de Jesus e diz, esse mandamento é mais importante do que o sistema de crenças que eu tenho por dentro. Aquilo que eu aprendi na vida inteira, se o mandamento vem contrário, eu desprezo o que eu aprendi naturalmente e absorvo, faço com que ele faça parte de mim. É fácil? Não é. A Bíblia diz, acolhei com mansidão a palavra em voz enxertada, significa que às vezes ela chega rasgando tudo mesmo. Tem certas partes da Bíblia que eu olho e digo, meu Deus do céu, Jesus, tu quis dizer isso mesmo assim, de verdade? Porque não é fácil. Mas eu posso retirar nesse zelo, nesse cuidar, nesse trazer para dentro de mim, de fazer crescer dentro de mim. Eu posso tirar o meu sistema de crença corrompido, natural, que eu aprendi por A mais B, que era assim, por causa da minha experiência, da minha vivência,
E posso pegar a de Jesus, porque a de Jesus não é uma novidade. O que Jesus pregava é valores de eternidade. Não corrompido pela vivência natural, não corrompido pelo pecado, mas aquilo que foi criado em essência e é vida até hoje. E eu dizer, Jesus, você sabe mais do que eu. Você entende mais do que eu posso não entender que é assim, mas eu vou absorver. Onde você explica, pelo amor de Deus, que 90% você pode mais do que 100%. Me diz que matemática é essa? Onde é que está essa trigonometria que você faz mais com 90 do que com 100? Faz sentido? Mas você deixa de fazer? E por que você faz? Porque você diz, a minha matemática é falha. A tua é melhor, Senhor. E eu creio que eu vou fazer mais com 90 do que com 100. É resolver acreditar. Pai, é impossível perdoar fulano, mas a tua palavra diz que eu posso. A tua palavra diz para eu fazer isso. Então eu vou perdoar. Como é isso? A galera entende muito mal o perdão porque acha que é você chamar e forçar um relacionamento. Você perdoar alguém não quer dizer que ele vai ficar bonzinho com você na hora, não. Não é forçar um jantar, um almoço, é você liberar por dentro sentimentos que não condizem com perdão. Porque o contrário de perdoar é odiar. E odiar a gente fica remoendo por dentro. Se eu pego. Fica querendo saber da vida daquela pessoa. As pessoas que odeiam, a gente fica querendo saber da vida dele para saber se ela se deu mal. Para ficar aquele negócio por dentro, remoído por dentro, se ela se dá bem. E quando acontece uma coisa ruim, ódio, desejo mal. Você vai no Instagram para ver o que está acontecendo com aquela pessoa, desejando mal, porque você remói dentro de você. Liberar perdão é dizer, eu estou bem com aquela pessoa, independente que ela pode nunca mais querer olhar para a minha cara, mas da minha parte está resolvido. Como você explica? Naturalmente impossível. Mas se Deus diz que é, se Jesus diz que é, nós faz. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você só ama se você zela pela palavra ao ponto de fazê-la. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e também eu o amarei e me manifestarei a Ele. Quer provar de manifestações sobrenaturais? Você precisa zelar pela palavra que Jesus nos entregou. Viva a palavra. Faça de acordo com o que você vai aprendendo. Coloque em prática e você vai estabelecer na sua vida manifestações sobrenaturais. O favor de Deus manifesta na sua vida. Manifestações. Mas pastor, eu sei tão pouco. Está vivendo. Se você estiver vivendo pouco que você sabe, você está habilitado para receber mais. Ser fiel no pouco. Aí você diz, vai melhorar se eu fizer assim, não. Vai vir mais coisa. Pastor, já foi tão difícil esse pouquinho, eu cumpri esse pouquinho, viver esse pouquinho, já foi tão difícil. Se prepare que tem mais. Agora você vai ficando bom nesse negócio. E as coisas vão acontecendo. Queria chamar o grupo de louvor. Respira fundo. Diga assim, acabou. Diga comigo, eu desejo provar da bondade de Deus. Eu vou viver sobrenaturais. Eu vou ver na minha vida o manifestar de Deus. Eu vou provar
do vento favorável. Lhe digo mais. Receba isso. Aquilo que você tem feito já te habilita a colocar em prova coisas que se levantaram na sua vida de muito tempo, que pareciam imutáveis. Você deixou lá guardado, você disse, não, isso aqui não tem jeito, isso aqui não se resolve. Pela sua vivência, por aquilo que você está vivendo agora, coloca em prova aquilo que era imutável, aquilo que não se mexia. Encara esse gigante. Você vai voltar e olhar para coisas que você disse, não tem solução. Eu vou viver a minha vida toda tendo de conviver com isso daqui. Encara de novo, olha de novo, enfrenta de novo, tira da gaveta e olha lá, chega lá e diz, vamos ver se a gente resolve isso agora? Não, mas não tinha solução antes, pastor, eu já tentei tudo. Tenta agora, dentro dessa vivência de Deus, contando com o favor dele, contando com o vento dele através de você. Deus soprando favor em você, e você vai chegar para aquela coisa que antes você já tinha tentado com todas as suas forças e não tinha resolvido. Chega agora dizendo, Deus vai ser favorável. E tenta resolver. Você está pronto para compartilhar milagres? Compartilhar milagres. Deus fazendo algo novo. Uma coisa nova, ela vai vir mediante um posicionamento de um homem e uma mulher que ama Jesus, que cumpre a sua palavra e que o favor dele, a força sobrenatural dele está disponível para você. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua graça, pelo teu amor. Te agradeço pela tua presença nesse lugar, Senhor. Pai, onde a tua palavra é celebrada, onde a tua palavra é celebrada, tu se manifesta, Senhor. E nós desejamos ver a tua manifestação, não somente aqui no culto coletivo, desejamos ver aqui no culto coletivo, desejamos ver milagres, maravilhas, mas desejamos também que essa presença manifesta nos acompanhe em todas as áreas da nossa vida, Pai, porque amamos Jesus, amamos a sua palavra, zelamos por ela, guardamos ela, Pai. Nos ajuda, Pai, nos ajuda através do teu Espírito, o Consolador, o amigo, o companheiro fiel, que foi enviado da parte de Cristo, vai nos lembrar. Ele vai nos lembrar. Ele vai nos lembrar daquilo que nós devemos fazer e também vai nos ensinar todas as coisas. Ele vai nos lembrar daquilo que precisa ser feito e vai nos ensinar a maneira de fazer. Obrigado, Santo Espírito. Tu habita em nós. Tu nos ajuda em todo o tempo. Cremos no teu favor e na tua graça, Pai. Vamos agir como se tivéssemos já o teu sim. E com o teu sim é tudo que precisamos para sermos ousados. Vamos encarar as situações agora favoravelmente, com aquele sentimento que antes eu fiz sentir, mas agora eu estou contigo, Pai. Coisas novas vão acontecer. Coisas novas vão acontecer. Pai, aumenta a ousadia no abrir da nossa boca, no anunciar da tua palavra, no anunciar de quem tu és em nós. Queremos vivenciar o novo, queremos vivenciar o milagre, queremos vivenciar, Pai. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Senhor. Tempos favoráveis. No nome precioso de Jesus. Amém e amém.